Olá pessoal, tudo bom, gente? Vou estar aqui gravando um rápido vídeo de forma resumida para refletirmos rapidamente de um assunto que é relevante, de suma importância para todos nós outros. Me refiro à educação. Todo mundo já ouviu essa palavra educação, alguns de tanto ouvirem já até chegaram a gravar na memória, assoletram ela facilmente de uma forma simples. Porém, tem algumas perguntas que permeiam nesse assunto, que parece ser simples, mas não é tão simples assim. E essas perguntas às vezes deixam algumas pessoas sem respostas. Um exemplo disso: o que é educação? Será que as pessoas sabem explicar detalhadamente o que é educação? Será que elas sabem definir especificadamente o que significa essa palavra? Em quais ramos essa palavra se encaixa? Ou qual o sentido central desta palavra? Será que as pessoas sabem quais são os problemas dentro da nossa sociedade que envolvem a área da educação? Ou pelo menos essas pessoas realmente sabem utilizar algum método didático, pedagógico que ajude e facilite na melhoria dessa educação? Essas são algumas perguntas que às vezes deixam muitas pessoas sem respostas quando o assunto se trata de educação. Eu quero convidar a gente para fazer uma rápida leitura de alguns parágrafos. Eu fiz um artigo, o tema dele está aqui: a raiz do baixo índice no desenvolvimento da educação. Todos nós sabemos que a educação ela não está em um alto nível, pelo contrário. Cada dia a educação tem estado em um momento difícil, onde o baixo índice tem sido apresentado de forma clara e objetiva. Está aqui o meu nome, o artigo que eu fiz. A gente não vai ler tudo, está aqui a minha biografia. Nós vamos ler apenas alguns parágrafos. Eu irei fazer uma síntese para não ser muito prolixo em nossa análise aqui. Eu não vou ler a introdução nem as palavras-chave. Vamos ler aqui a partir do primeiro tópico, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer aqui a ideia real do que significa a educação e quais são os fatores que são necessários para a gente saber o que é uma educação. O que é que a educação realmente precisa para mim entender que aquilo é uma educação. É isso aqui que vamos falar. Eu não vou ler todo o artigo tem muitas páginas, mas se você quiser me adicionar no Facebook ou no Skype para que eu possa lhe enviar em PDF esse artigo, eu envio sem nenhum problema o artigo em PDF. Mas vamos aqui fazer algumas leituras que são necessárias. Olha só, no primeiro parágrafo sobre educação diz o seguinte: estudando sobre esse assunto crucial, pude perceber no meio acadêmico algo que me deixa perplexo. Me refiro a alunos de ensino fundamental, médio e até discentes que estudam em faculdades e universidades por não terem nenhuma preocupação com essa queda educacional, pois, por incrível que pareça, esses alunos pouco sabem o que é educação. Eu sei que essa frase aqui ela parece ser um pouco categórica, alguns podem até interpretar como um pouco até jactante, porém, ela é uma frase, digo isso sem medo, é uma frase real. E afirmo mais uma vez que realmente poucos alunos e até alguns professores, poucos, sabem definir realmente o que é educação. Falo isso peremptoriamente. Agora, o que é que acontece? Se você entrar hoje nas escolas e fazer uma reunião com um grupo de alunos e perguntar para cada um deles o que é educação, poucos deles vão saber definir ou explicar claramente o que significa educação. Mas vamos continuar aqui nossa leitura. Se tratando de educação, podemos ver o sentido dessa palavra englobado no vasto conhecimento de um grande especialista em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, Dr. Carlos Brandão Rodrigues, em seu livro O que é Educação. Vamos ler agora, atenciosamente, as palavras do Dr. Carlos Brandão sobre o que é educação. Diz o seguinte: a educação está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes. Assim não existe modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela ocorre. E nem muito menos o professor é o seu único agente. Existem inúmeras educações e cada uma atende à sociedade em que ocorre, pois é a forma de reprodução dos saberes que compõem uma cultura. Portanto, a educação de uma sociedade
tem identidade própria. Ou seja, no pensamento do Dr. Carlos Brandão, cada sociedade tem o seu tipo de educação. Não é uma educação, uma unidade única que abrange todas as regiões, todas as culturas. Não. Depende da cultura, depende do local, depende das pessoas e etc. O ponto fraco da educação está nos seus agentes, pois, com consequência ou não, reproduzem ideologias que atendem a grupos isolados da sociedade. Olha só, as palavras do Dr. Carlos Brandão deixam bem claro que a educação não está padronizada em uma unidade, ou seja, em um único modelo de educação. Então, gente, não existe um único modelo de educação, onde a gente olha para as pessoas e diz assim, a educação é simplesmente se as pessoas agirem dessa forma. Não, existem diversos tipos de educação, dependendo do local, dependendo da cultura, da região e etc. Isso vai depender dos fatores, lugares, culturas, regiões. Podemos afirmar sem preconceito que a própria violência, roubo, falta de respeito e imoralidade, sem dúvida, se trata de um tipo de variação educacional. Por mais que isso aqui seja degradante, pessoal, a violência, o roubo, a falta de respeito e a imoralidade é um tipo de educação. Por quê? Porque dentro da educação exige três pontos em específico. E é isso que eu vou falar aqui agora, olha só. Embora todas essas coisas citadas aqui sejam negativas, ela tem normas, instruções e instrutores. Eu não vou continuar a leitura, mas eu vou fechar aqui esse quadro. Então, em primeiro lugar, a educação ela não é algo de uma única unidade. Ela tem vários padrões, dependendo de lugar, região e cultura. Eu estou repetindo isso aqui várias vezes para você aprender isso e não esquecer mais. Não se preocupe com as repetições. Outra coisa, eu coloquei aqui em ênfase que até mesmo a violência, o roubo, a falta de respeito e moralidade, ela se torna um tipo de educação. Por quê? Como explicar isso? Porque toda educação, pessoal, seja ela positiva ou seja ela negativa, porque não existe apenas educação positiva. Existe alguns tipos de educação que tem um certo ponto negativo, alguns até um certo ponto degradante. Porém, existe também o outro lado positivo. Ambas as duas, seja negativa ou positiva, elas dependem de três coisas. A primeira são o quê? São normas. A segunda, instruções. E a terceira, instrutores. Não existe nenhum tipo de educação sem que haja esses três pontos aqui. Ó. Primeiro, eu vou começar aqui de instrutores. O que são instrutores? São pessoas que ensinam uns aos outros um tipo de educação. Seja ela negativa, seja ela positiva. Seja ela uma educação reverberante ou seja ela uma educação degradante. Ambas precisam de instrutores, que são professores, pessoas que vão ensinar. Professor não é só aquele que tem um título de professor que está nas escolas. A própria família é uma espécie de professor, porque elas ensinam seus filhos, os pais ensinam seus filhos a viverem um padrão de educação, segundo a sua própria ideologia, o seu ambiente, etc. A segundo ponto, toda educação precisa de instruções. Exemplo, se nenhum professor ensina nada para o aluno sem passar para ele as regras, as instruções de como fazer aquilo. Se um pai ensina para um filho como é que ele deve respeitar as pessoas, aquela forma que ele ensina são o quê? Instruções de como ele deve se comportar. Então, toda educação precisa de instruções. Não existe educação sem instruções. E por fim, para fechar aqui esse quadro, não existe educação sem normas. Todo tipo de educação, positiva ou negativa, requer normas, requer limites, requer ordens. Não existe educação sem normas. Então, isso é educação. Educação não é algo único. Educação é algo variado. Depende do local, depende da cultura, depende das pessoas, depende das ideias, da ideologia familiar, da ideologia da sociedade, etc. E toda educação precisa de três coisas: instrutores, instruções e normas. Não existe educação sem esses três preceitos. Então, pessoal, que vocês possam definir a partir de agora, aprender um pouco mais sobre educação. E volto a repetir, caso você queira ler todo o artigo, você me adiciona no Facebook ou no Skype e eu envio. Meu Skype é Natanael Ramos Araújo e meu Facebook também. Você me adiciona lá e eu envio em PDF para você ler todo esse artigo. Então tá aí
o sentido da palavra educação, o que é realmente uma educação. Então, um abraço aí para todos.